Vamos a comenzar con la mesa de clausura, con el cierre ya de este congreso. Mientras se van preparando las personas que van a hablar, ahora os comentaré quiénes son. Os digo los números del congreso para que los tengáis, para que los tengáis presentes. El congreso en sí sigue unos números parecidos a las dos ediciones anteriores o similares. Consideramos desde el comité organizador que ha sido un éxito bastante, no sorprendente, pero dado después de venir de un mundo donde después de la pandemia ya parece que los congresos presenciales iban a pasar a la historia. Nosotros apostamos desde la organización porque este congreso tuviese el espíritu de los congresos antiguos, de las conferencias Solvay, de los congresos científicos, que buscan básicamente dos objetivos, ¿no? El primero, esa transferencia de conocimiento científico que obviamente se ha producido. Esto ha sido un hub, un centro de unión, un centro de acogida, ¿no? de muchos científicos, profesores, estudiantes, profesionales. O sea, ese objetivo, desde luego, se ha cumplido al 100%. Y el segundo objetivo es que ya no sea un net meeting, porque es una palabra que es muy bonita, es muy moderna, pero a mí me gusta más el face-to-face meeting, el de encontrarnos cara a cara, el vernos, el sentir cómo hablamos, sentir cómo somos, cómo nos movemos, porque eso establece relaciones personales que a futuro son mucho más fructíferas y mucho más interesantes que las relaciones que puedes establecer solo viéndote a través de una pantalla, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos dos objetivos se han cumplido y estamos bastante satisfechos. Bien, los números han venido 230 personas al Congreso, que es un número bastante interesante. De ellas, 185 han sido congresistas. De esos 185 ha habido un porcentaje de estudiantes de un 25%, lo cual también es interesante, ¿no? Tenemos que asegurar la cantera, por decirlo de alguna manera. Hemos tenido 25 acreditaciones de empresa, hemos tenido un pequeño apoyo en este congreso empresarial, que es muy importante y muy interesante para todos nosotros. Y hemos tenido unos becarios de organización, estudiantes de organización, que han sido 20, de la Escuela de Arquitectura y de la Escuela de Montes, ¿no? Entonces, los números son muy interesantes y espero que en futuras ediciones se sigan replicando, ¿no? Al menos estos números o incluso mejores. Han participado congresistas de 21 países, que es un número bastante interesante, 21 países de Latinoamérica, de Europa y de Asia. Hemos tenido 137 comunicaciones y 16 pósters, con lo cual podemos estar satisfechos de la transmisión de conocimiento que hemos realizado en estos 4 días de congreso que llevamos. Bien, ahora vamos a la mesa de clausura, porque no quiero dilatar mucho este acto, porque ya estamos todos un poquito cansados. Van a hablar 3 personas y lo van a hacer en el orden de sucesión del Congreso CIMAD, ¿no? Primero hablará Joao Negrao, luego hablará Miguel y luego hablará Carlito. Pero antes de eso vamos a hacer 2 pequeños avisos. Un primer aviso, quiero invitar a la profesora Raquel González que suba aquí al estrado y nos cuente durante un minutito un congreso que tiene preparado de técnicas no destructivas próximamente. Raquel González es miembro del Comité Internacional del Congreso y profesora de la Universidad de Campinas, Brasil. Bueno, agradeço a oportunidade de fazer essa publicidade. É só dizer que vamos organizar em Brasil, em setembro, de 17 a 21, o 23º International Non-Destructive Testing and Evaluation of Wood Symposium. Este é um simpósio que já existe desde 1963, então está em sua 23ª edição. Então, os invito a todos os que se interessam por as técnicas não destrutivas aplicadas à madeira, produtos de madeira, estruturas de madeira e árvores. Está todo aí involucrado. Os organizadores são a Universidade Estadual de Campinas, de onde vengo, o Forest Product Society,
é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Então, los invito a todos, os que puedan participar, e agradeço pela oportunidade de estar falando sobre esse simpósio. Gracias. Muchas gracias, Raquel. También quería darle un pequeño aviso, que nos muestre un pequeño aviso. Uno de nuestros alumnos, sabéis que nosotros, esta organización, parte del Grupo de Investigación y Construcción de Madera de la Universidad Politécnica de Madrid. Este grupo es el que ha organizado este evento, este congreso, y tenemos también un máster de construcción con madera. Y para hablarnos del máster, qué mejor que lo haga uno de nuestros alumnos, ¿no? Un alumno que es repetidor, no porque sea mal alumno, sino porque, como no está un poquito lejos de Madrid, pues lo ha tenido que hacer en 2 sesiones sucesivas porque el máster es compatible con la actividad profesional. Entonces él pues trabaja y aparte pues ha hecho el máster el año pasado y con lo cual tiene una visión un poquito más amplia, por lo menos de 2 generaciones. Entonces quiero invitar a que nos cuente su experiencia personal a Pablo de Castro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy un tipo bastante tranquilo, pero ocupar aquí la posición que ocuparon Raquel, Albino, Carlos Castañeira, mete su presión. Me piden que os cuente mi experiencia y a eso me dispongo. El máster está publicitado fuera, con lo cual hay datos objetivos que podéis consultar, pero que repaso. Es un título propio de la Universidad Politécnica de Madrid. Está impartido por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en la que estamos y también por la Escuela de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural. Son 60 créditos, es un máster online, pero también presencial. Se emite, a la vez que se imparten las clases, se emite online, con lo cual es elección del alumno o alumna asistir de una manera o de otra. Está estructurado en 6 módulos, lo cual permite construirse el título modularmente como uno le convenga más, en función de horarios y disponibilidad, hasta en 2 años, como ha sido mi caso. Y existen becas de la Fundación Gómez Pintado que también lo hacen más asequible a determinadas situaciones laborales. Esto es lo más objetivo que puedo contar, pero creo que también interesa que cuente mi visión más subjetiva. Creo que es bueno, no lo he dicho, los horarios son de tarde española, de 3:30 a 8:30. Esto creo que, a la vista de la asistencia tan internacional, sobre todo de Latinoamérica, pues creo que incluso puede hacerlo compatible con los horarios de allá, del otro lado del charco. Y bueno, yo diría, a título más personal, por mi experiencia, que ahora ya acaba tristemente, porque ha sido un gozo, que es un máster habilitante. No lo digo en el sentido legalista, ¿no?, de ejercer una profesión y demás, sino en el puro estricto sentido de la adquisición de competencias. Se nos enseña desde el árbol, la explotación forestal, hasta los productos tecnificados de la madera, su diseño, su cálculo, su puesta en obra. Tenemos profesores de la máxima excelencia académica, investigadora, profesional. Muchos de ellos han pasado por aquí, como la madera exige, lo estamos viendo también, ¿no? Entonces, a la altura del material, quiero decir. Y bueno, somos alumnos, esto creo que también es muy reseñable, somos alumnos de procedencias muy dispares. Yo soy ingeniero industrial, por ejemplo, pero hay arquitectos, ingenieros de otras especialidades, incluso economistas, en fin. Y los profesores tienen la capacidad, como sherpas, digo yo, ¿no?, de subirnos desde el campo base hasta lo alto de la cima y realmente acabar los 60 créditos con esa habilitación que decía. Con esto, pues nada más, que me parece que es una lección muy, muy recomendable y que más información pues a los promotores del máster. Muchas gracias. Bien,
muchas gracias, Pablo. Sin más dilación, vamos a darle la palabra a los miembros de la mesa. La mesa de clausura está formada por Joao Negrao. Joao Negrao es profesor de la Universidad de Coimbra. Está formada por Carlito Khalil, que es profesor de la Universidad de Sao Paulo, y está formada por Miguel Esteban, que es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Sí que a lo mejor cabe decir que el sitio de Miguel Esteban, como presidente de este congreso, le correspondía a Francisco Arriaga, que todos conocéis. Francisco ha tenido un poco de mala suerte y el lunes dio positivo en COVID. Ahora sabemos perfectamente que nos está preguntando constantemente qué tal vamos, la gente nos sigue, se han ido todos. O sea, él está perfectamente, lo que pasa es que por prudencia pues no ha venido a estar junto a nosotros, pero que sepáis que por su parte está muy agradecido que estéis todos aquí y sobre todo también aquellas personas que han venido de tan lejos, pues eso nos sumamos todos, todo el comité organizador a ese agradecimiento. Así que sin más, la primera edición de CIMAD en el año 2011 fue organizada por Joao Negrao, al cual cedo la palabra. Obrigado, José. Ora, ainda uma vez, boa tarde a todos, né? Neste final de congresso. As minhas primeiras palavras são de agradecimento à UPM, a Madrid, a Espanha, né? Mas portanto, à UPM em particular, com uma palavra, enfim, de apreço especial para o Francisco, né? Sem demérito para o Miguel, que desde a primeira hora se mostrou entusiasta também da realização do congresso em Madrid. O CIMAD, enfim, que eu vou falar um bocadinho dentro em pouco, nasceu com uma lógica de ping-pong entre a América Latina e a Europa, portanto era isso que consubstanciava, portanto, aquilo que era o espírito mais profundo do CIMAD, que era a colaboração entre esta grande comunidade falante de castelhano e português, não é? Que entre cá e lá são 700 milhões e tal, quase todos do lado de lá, mas de qualquer modo, portanto, são as duas comunidades igualmente importantes. Este congresso é-me especialmente grato, enfim, pelo pequeno histórico que vou fazer a seguir, porque, enfim, eu envolvi-me já há uma série de anos, portanto, com os colegas que vou referir a seguir, portanto, na criação do evento. Em particular, no formato atual, portanto, a origem do CIMAD, portanto, remonta a 2008, quando, no congresso, no WCTE do Japão, em Miyazaki, eu, o professor Khalil, o professor Francisco Arriaga, o saudoso José Luís Fernandes Cabo, da UPM, na altura ainda não o Jean Mário, que apareceu um pouquinho mais tarde, portanto, nos reunimos numa das sessões de intervalo do congresso e falamos da conveniência, da possibilidade de lançar um evento, portanto, que congregasse as comunidades, portanto, de investigação ibérica e latino-americana. Portanto, a ideia germinou então em 2008, mas, fazendo um pequeno parênteses e por elementar justiça com o professor Paulo Cruz da Universidade do Minho, em Portugal, eu devo dizer que este CIMAD, neste formato, portanto, teve a primeira edição em 2011, mas o primeiro CIMAD, que teve um caráter ibérico apenas, foi realizado em 2004 na Universidade do Minho, tanto em Guimarães, tendo sido a comissão organizadora constituída pelo professor Paulo Cruz, que ainda é catedrático do Departamento de Arquitetura da Universidade do Minho, pelo então engenheiro Jorge Branco, hoje professor Jorge Branco, portanto, que fez todo o percurso dele nas Madeiras e continua, portanto, e é professor no Departamento de Engenharia Civil do mesmo departamento, e por mim próprio, portanto, na comissão organizadora. Embora o meu papel tenha sido mais decorativo na altura, porque eu já estava envolvido com as Madeiras, portanto, eles começaram 3 ou 4 anos mais tarde, eu tinha começado, portanto, eu acho que fui mais ou menos uma espécie de flor para abrilhantar a festa, mas de qualquer modo, portanto, essa foi a primeira edição. Talvez tenha sido por causa disso que, enfim, o congresso foi, embora de âmbito ibérico, foi muito bem sucedido. Se calhar estarão aqui, sobretudo as pessoas mais velhas, algumas delas talvez tenham estado presentes nesse evento, mas a ideia foi fazendo o seu caminho e então chegamos a 2008, retomando o ponto em que estava,
e reuni com os colegas que já referi, ainda não o Giamário, a quem agradeço agora, estes anos todos depois, o terem acreditado em mim, que era um tipo que vinha lá de um paísito pequeno lá na ponta da Europa, não é? Nós éramos vizinhos, mas o Brasil, enfim, dispensa comentários por tamanho, e, enfim, agradeço por terem acreditado. Eu sempre achei que o Congresso tinha espaço, e mais do que espaço, tinha razão de ser. Quer dizer, isto é, era preciso pôr estas duas comunidades, portanto, nesta área específica, a falar. Em 2009, ou em 2008 ainda, a memória já me vai falhando às vezes, portanto, nesses pormenores, mas ainda em 2008 fui a São Carlos, ao Brasil, portanto, e estava lá o Giamário Juliano Morbelli, chileno, que também já faleceu, portanto, há 4 anos, talvez, não sei, 5 anos, e que se mostrou também um entusiasta, para a minha grande satisfação, porque eu achava que, sem demérito para outros países, pelo menos estes 4 intervenientes eram essenciais. O Brasil, pelo tamanho continental que tem, o Chile, por ser, digamos, o país mais tecnologicamente mais avançado na área das madeiras, portanto, na América Latina, e depois os 2 países ibéricos. Ele foi também um apoiante ativo de primeira hora, e a partir daí, pronto, a história é mais ou menos conhecida, os factos falam por si. Portanto, houve o primeiro congresso em junho de 2011. Entretanto, a expectativa, estava indefinido qual seria a periodicidade do congresso, apenas sabíamos que haveria uma edição alternada na Europa e na América Latina, por razões, enfim, que na altura que não interessa especificar, mas não pôde ser o Brasil, portanto, na altura, portanto, o organizador, e oportunamente, enfim, com grande oportunidade, em 2016, num congresso do Ebramem, penso eu, em Curitiba, conheci o Miguel Tortoriello, de Junín, da Argentina. Me informou que iam realizar um congresso, o RILEM de madeiras em Junín, no ano seguinte, e aquilo basicamente foi ouro sobre azul. Portanto, foi proposto ao Miguel que considerasse fazer uma realização simultânea do congresso, que não perdia a sua identidade, RILEM, mas também, portanto, do CIMAD. Ele apresentou o plano e o histórico e a constituição da comissão do CIMAD ao RILEM, que aprovou, e pronto, e então realizou-se em 2017 o segundo congresso. Posto isto, havia que regressar à Europa, mas entretanto apareceu aquela coisa, aquele papão da pandemia, não é? Com consequências, nomeadamente para o Chile, por exemplo, bem mais dramáticas do que para nós, mas o congresso, que tinha ficado mais ou menos, enfim, gizado, apalavrado para 2022, acabou por ser adiado pela própria pandemia e porque nós queríamos fugir do WCTE, porque o WCTE é o Congresso Mundial da Engenharia de Madeiras e não vale a pena organizar um CIMAD num ano em que há a WCTE, porque isso é meio caminho para o fracasso, não é? Porque as pessoas não têm tanto dinheiro assim para andarem, sobretudo quando há viagens intercontinentais, para andarem nos 2 sítios. Pronto, em 2002 não pode ser, em 2023 podia ser, mas entretanto o WCTE, pela primeira vez na história, como o Chile realizou fisicamente em 2022, realizou na Noruega em 2023, portanto também já não podia ser, e então finalmente chegámos aqui. Portanto, e na minha opinião, e penso que na opinião unânime, de uma forma muito bem sucedida e bem organizada. Pronto, agora enfim, vou terminar, e falará o professor Khalil, na esperança, e é uma esperança que eu penso que é bem fundada, com a esperança de que este não seja o fim do CIMAD, porque se na altura a minha convicção era que um fórum deste tipo fazia falta, portanto, na área das madeiras, a minha convicção hoje é ainda mais forte, porque quem já trabalha, e há muita gente aqui que trabalha na madeira já há muitos anos, sente, pelo menos no espaço ibérico, mas não só, pelo menos no espaço ibérico, imagino que na América Latina acontece a mesma coisa, que a madeira, que o mundo da madeira
quiçá com alguns, enfim, com alguns excessos que o arquiteto Castanheira referiu há bocado, ou algumas expectativas excessivas, mas que inegavelmente é um mundo que está a mexer, né? Tanto, e, quer dizer, a madeira já não vai ser aquela coisinha que serve para fazer pavimentos e paletes, portanto, a expectativa é que continue a progredir e bem, sobretudo em países que têm caminho a fazer, como é o caso de Portugal, claramente, que eu conheço bem, enfim, mas mesmo em Espanha e nos países latino-americanos, certamente que ainda há um grande espaço para desenvolvimento. Posto isto, despeço-me de todos também, embora nos encontremos provavelmente ainda, muitos de nós, no jantar. Não sei se nos conseguiremos despedir no jantar, porque depois estamos todos a olhar para o prato, portanto é mais complicado. E até sempre. Bien, gracias, Joao. Ahora tiene la palabra Miguel Esteban. Miguel Esteban, de la Universidad Politécnica de Madrid, es además jefe de estudios de la Escuela de Ingenieros de Montes, donde tuvimos el primer día del Congreso. Vale. Muchas gracias. Gracias por la reseña histórica, Joao. Yo creo que es de justicia reconocer a las personas que han estado aquí antes que nosotros en las ediciones, en la 0 de Guimarães, en la 1, en la de Portugal, en la 2 de Argentina, en la 3 de Madrid, y ya veremos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Yo solo estoy aquí para cumplir un objetivo. Uno es sustituir a Francisco, si es que eso es posible, que yo creo que no. Francisco ha estado muy pendiente todo el tiempo, está de verdad que muy pesaroso de no haber podido estar aquí, con el trabajo que nos ha costado llegar hasta aquí, y resulta que el último día va y no puede, ¿no? Entonces, le echamos mucho de menos, ¿no? Quiero agradecer al Comité Internacional, donde hay muchos países representados, no los voy a decir todos porque es una tarea importante, es el verdadero soporte de CIMAD, es el Comité Internacional, es la comunidad de países hermanos, ¿no? Y amigos en torno a la madera. Como decimos nosotros, siempre la madera nos une, pues es que es verdad, la madera nos une. Entonces, muy agradecido al Comité Internacional y en particular también al Comité Organizador, que ha trabajado aquí, les habéis visto trabajando de arriba para abajo. Es un comité extenso, no voy a decir todos los nombres, los tendría que leer porque son unos cuantos, ¿no? Yo creo que muy bien coordinados por parte de José Ramón, que asumió la responsabilidad y el reto de organizar este congreso, y presididos por Francisco Arriaga, ¿no? Al que le daremos un aplauso luego al final, ¿no? Entonces, muy agradecido al comité organizador y muy orgulloso de formar parte de ese comité. En realidad yo he trabajado poco, o sea que quizás sea el menos indicado. Sí, a mí cuando me hicieron jefe de estudios, yo vi que ya no podía implicarme tanto en el Congreso y pasé el testigo a José Ramón, entonces me han traído muy bien y muy cómodamente hasta aquí. Entonces, muy agradecido de verdad al comité organizador. Y sobre todo muy agradecido a vosotros, a los asistentes al Congreso, a los que habéis venido de lejos, sobre todo, y a los que habéis venido de cerca, a los que habéis estado aquí aguantando 4 días de trabajo duro, intenso, profundo, de mucho nivel. He visto mucho nivel en la presentación, he visto mucho nivel en la ingeniería y en la arquitectura de las obras que se han propuesto. Hemos tenido ponentes de primera categoría, hemos disfrutado ahora mismo de Carlos, una gozada, una alegría poder escucharte, ¿no? Y así ha sido la tónica general del Congreso, ¿eh? Entonces, esto no acaba. Vamos a continuar, vamos a seguir trabajando. Para empezar, nos vamos a ir luego a cenar. Mañana nos iremos de viaje también a ver obras, así que no solo satisfecho, como decía José Ramón, sino realmente orgulloso del resultado del Congreso. Y yo creo que eso se lo debemos a los participantes como vosotros, que estáis ahí bien sentados, ¿no? Entonces, mi aplauso desde aquí es especialmente para vosotros, así que muchas gracias. Bien, gracias, Miguel. Tiene la palabra ahora Carlito Jalil, de la Universidade de São Paulo, que nos va a hacer un anuncio muy interesante. Muito obrigado. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar e agradecer os organizadores desse CIMAD. Realmente é muito difícil, nós sabemos que a organização de um congresso não é fácil, ainda mais em países como os nossos, que não têm toda essa tradição na utilização da madeira. Então, parabéns à equipe, parabéns aí aos organizadores. Agradecer a presença de todos vocês. E, assim como o João disse, agora é a hora do Brasil.
Eu fiz uma apresentação com a finalidade de agradar tanto ibéricos como latino-americanos. Então, eu fiz duas propostas do local a ser realizado esse encontro. Inicialmente, poderia colocar, por favor? Já foi colocado aí. A pessoa colocou aí. Como se chama a apresentação? CIMAD 2030. Deve estar junto com os artigos. Acho que ela colocou junto com os artigos de hoje. Dá uma olhada. Bom, eu tenho pendrive também. Deve ser aquela pasta lá em cima, se calhar. Essa pasta onde o rabo não está... É que os artigos 2 estão lá daquela... Estão nessa pasta lá de cima. Pronto. Eu vou ficar de pé, se me permitem. Inicialmente, gostaria de justificar a data, 2030. Né? Como o João Negrão colocou, olha, nós tivemos o primeiro em 2011, né, em Coimbra, o segundo na Argentina em 2017, portanto, 6 anos, né? Em 2024, agora defasou um pouco de um ano por causa do Covid, né? Então, a nossa proposta é 2030, então, daqui a 6 anos. Eu gostaria de dizer que nós já temos muita experiência em congresso em madeiras e estruturas de madeira, né? O ano que vem nós vamos realizar o 18º Congresso Brasileiro em Madeira e Estruturas de Madeira, que será também, vocês estão convidados, vai ser no Paraná, em Curitiba, e também já realizamos um CLEM. Existe também um congresso latino-americano. Então, já foram realizados 3 congressos latino-americanos. O primeiro foi no Chile, na Universidade de Concepción. 2009. Concepción foi o primeiro, em 2009. O segundo foi junto com o CIMAD, em Junín, Argentina, né? E o terceiro foi em São Carlos, junto com o IBRAMEM, junto com o 15º IBRAMEM. Essa proposta nossa, então, como eu disse, nós fizemos 2 propostas. Uma... Está mudando. Não é isso. Okay. Sorry. Passei todos aí. Bom, a primeira proposta... Você vai, né? Bom, aí alguns dados sobre o Brasil, a parte de população, a língua, né, o mapa. E a primeira proposta é São Carlos. São Carlos é a nossa universidade, né? São Carlos fica no centro geográfico do estado de São Paulo, né, localizado na parte sul do país, sudeste do país. É uma cidade com 250 mil habitantes, e tem 2 importantes universidades, tá? Que é a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de São Carlos. Essa proposta, porque já realizamos vários, né? É um centro, assim como os outros congressos foram dedicados ao CIMAD, foi com ênfase às universidades, por exemplo, a primeira a Universidade de Coimbra, né? A segunda, a UNOBA, que é a Universidade de Buenos Aires.
essa proposta tem a finalidade do centro mais importante, um dos centros mais importantes, né, Raquel? Um dos centros mais importantes na área de madeira e estruturas de madeira. A Raquel fez, por sinal, doutorado lá conosco, né, nessa área. Então, essa é uma das propostas. A universidade, estou apanhando aqui nessa aqui, ó. Laboratório de Madeiras e de Estruturas de Madeira. Esse laboratório ele é de 1969. Né? Ele fica dentro do campus da universidade e já formamos pelo menos 200 doutores e 250 mestres em madeiras e estruturas de madeira. A Universidade de São Paulo ele tem vários campos, tá? Claro que o campus principal é em São Paulo, mas tem campus também em Ribeirão Preto, Piracicaba, Pirassununga, Bauru e São Carlos. São 36 escolas com 210 departamentos. O campus de São Carlos, nós temos lá o Instituto de Física, o Instituto de Matemática, Instituto de Química. Nós estamos localizados aqui no departamento, dentro da Escola de Engenharia de São Carlos. A Escola de Engenharia de São Carlos tem engenharia civil, mecânica, elétrica e outras universidades. E nós estamos dentro do departamento de estruturas. O Laboratório de Madeiras faz parte do departamento de estruturas. Tá? O sistema o programa de mestrado e doutorado começou em 1970, então por isso que já formamos tantos mestres e doutores. E a faculdade é de 1953. Temos, no nosso departamento, nós temos 21 professores, sendo 6 professores titulares, 6 associados e 9 professores doutores. Atualmente estamos com 53 alunos de doutorado e 48 de mestrado. Os projetos de pesquisa principais, a parte na área de madeira, né, seriam os elementos estruturais de madeira, sistemas construtivos e estruturais de madeira, as conexões e reabilitação das estruturas de madeira. Ops. Algumas linhas de representação, né? Nós estamos bastante entrosados na área de normalização, principalmente. Nós já realizamos pelo menos 2 versões da norma brasileira de projeto e desenho de estruturas de madeira. Além disso, tem a parte de propriedades materiais. Isso está dentro da engenharia de materiais. Aqui a situação, o cronograma. Então, o LAMEN está dentro do Departamento de Estruturas, da Escola de Engenharia de São Carlos e da Universidade. Nós atuamos na parte de docência, pesquisa. O IBRAMEN nós criamos em 1983 o Instituto Brasileiro de Madeira e Estruturas de Madeira, e que gerou, a partir de 1983, foi o primeiro encontro brasileiro de madeira e estruturas de madeira, que atualmente nós estamos na versão 18ª. E, claro, estamos juntos com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui uma vista do laboratório. Fizemos várias estruturas demonstrativas. Acho que isso é muito importante dentro da universidade, fazer estruturas demonstrativas daquele material. Aqui vocês podem observar aí uma passarela. Essa passarela está com o sistema de tabuleiro protendido, é o primeiro tabuleiro protendido na América do Sul, né? E aí uma vista do laboratório. E a segunda proposta, para os ibéricos, o João, que particularmente gosta de Natal, né? Vocês veem que Natal fica no Rio Grande do Norte, no estado do Rio Grande do Norte, e realmente a vantagem de Natal é que existem voos diretos, tanto de Portugal como Espanha, para Natal. Não, é importante que São Carlos, na realidade, fica no centro geográfico do estado. E para você chegar em São Carlos, o aeroporto mais próximo é Campinas ou São Paulo. E dá 2 a 3 horas de ônibus, né? Mas é um centro. E, portanto, para essa proposta eu conversei com a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é a Edna, e ela me passou algumas informações. Olha. Então, a cidade, claro, é uma cidade praiana, muito bonita. Natal é muito bonita, é uma cidade praiana com dunas.
Ah, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Faltou de novo. Ops, não tava, eu tinha mais informações, acho que pegou... aqui. Aqui algumas informações são a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a edificação. A professora Edna é da área de arquitetura. Então, tem vários convênios, tem vários cursos na universidade também. É a 10ª no ranking do Brasil. A nossa universidade é a primeira. Essa é a 10ª no ranking, quer dizer, está muito bem. É uma universidade federal e não estadual. Então, os cursos têm doutorado, especialização, mestrado. Tem as modalidades aí de cursos, doutorado, especialização durante os vários anos. Tem áreas acadêmicas específicas, aí tem a parte também de educação, tem a parte de saúde. E aqui uma vista aí dos prédios da universidade, como vocês podem observar. Aí, a parte do teatro, centro de turismo e detalhes aí da cidade de Natal. É isso. Então, está sendo feitas essas duas propostas, né? E aí a comissão vai decidir qual vai ser a mais interessante na época. Claro que nós temos aí um tempo, né? Um tempo bom aí para fixar o local, e junto com a atual comissão, porque normalmente os coordenadores dos encontros, né? A gente faz uma reunião periódica com esses coordenadores dos encontros do CIMAD. E aí nós podemos conversar mais detalhadamente sobre o local. Tá? Tanto por facilidade, né, para a parte ibérica, como para o pessoal latino-americano. Tá bem? Muito obrigado. Muchas gracias, Carlito. Y para finalizar, le doy la palabra a Francisco Padial, que es jefe de estudios de esta escuela, la Escuela de Arquitectura, que nos quiere, pues bueno, de alguna manera, seguramente que agradecer que hayamos venido aquí. Bueno, muchas gracias, Joao, Carlito, Miguel. Muchas gracias a todos por estar aquí. Formo parte también del comité organizador y ya... ¿Ves? Estamos... Gracias a los becarios. Bueno, gracias esencialmente a todos los que han participado en este congreso, en este encuentro, que como habéis visto la historia, llevábamos tiempo organizándolo, pero la pandemia ha hecho también estragos en este tipo de actividades, y yo no me voy a extender en eso, simplemente agradeceros a la organización que habéis elegido esta escuela, también la de Montes, para que se haya celebrado aquí este CIMAD 24. Esperar que hayáis disfrutado tanto de la parte científica profesional, pero también de lo que os puede ofrecer la escuela, y os hablo como subdirector de esta escuela, que es el entorno en el que habéis estado, el salón de actos, la sala de grados, la cafetería, y que sepáis que es vuestra casa y que podéis volver, buscar relaciones con el profesorado de los distintos departamentos, construcción, estructuras o los que convengan bien para determinadas actividades, y simplemente eso, que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en la Escuela de Arquitectura, y me atrevo también a decir en la de Montes, ¿no? Gracias, Miguel. Gracias a todos. Bien, muchas gracias, Paco. Y ya simplemente recordaros que ha acabado la parte científica del Congreso, al menos la parte científica visible, y ahora comienza la parte lúdica. Tenemos ahora un pequeño banquete, que el autobús sale a las 8:30, os recuerdo, de la puerta de la escuela, es decir, concretamente se va a posicionar en el cruce de la calle de la avenida Juan de Herrera y la calle Paul Guisart, en el cruce de esa misma calle según se sale de la escuela, a las 8:30.
nos lleva al restaurante, que es el Lar de Domingo, que está como unos 10 minutos, 15 minutos, y luego a las 12:30 nos vuelve a traer. Allí también nos tenemos alguna sorpresita, que se ha encargado Miguel de prepararla, así que si algo sale mal... Y mañana tenemos también la visita técnica, que el autobús saldrá desde el mismo sitio a las 9 de la mañana. Vamos a ver las pasarelas de pesquera, el Museo del Vino, la bodega de Protos, a comer un buen lechazo y luego nos volvemos y llegaremos a las 9 de la noche aproximadamente. Entonces, tenemos que tener ahora en la agenda, aparte del CIMA 2030, que una agenda del 24 al 30 es difícil conseguir, pero bueno, hay que irla apuntando ya. Aparte de eso, el autobús ahora a las 8:30 y mañana a las 9. Así que muchas gracias y que disfrutéis. Está hecho.